E tem aqui também mais um comparativo ainda de petição inicial, gente. Olha só. O próximo comparativo é entre reclamação trabalhista e mandado de segurança. Também aqui, ó, vale registrar. Ação rescisória, inquérito, mandado de segurança nunca foram cobrados como peça. Esse conteúdo ele acaba sendo cobrado mais nas questões. De todo modo, são peças inusitadas, um dia podem ser cobradas, por isso a gente está vendo e fazendo esse comparativo. Mas é uma petição inicial. Então, como petição inicial que é, precisa ter endereçamento, nome e qualificação do autor, nome e fundamento da peça, nome e qualificação do réu, as teses, os pedidos, o valor da causa e o fechamento. Então, a estrutura, a carcaça é a mesma. Todas essas petições iniciais que nós estamos vendo aqui, elas vão ter a mesma estrutura. Agora, o mandado de segurança, ele é uma peça que pode ser feita por qualquer das partes e você vai ter teses limitadas também. Assim como a ação rescisória tem um objetivo específico, ação de consignação em pagamento, inquérito, o mandado de segurança, ele busca preservar um direito líquido e certo. Então, basicamente, a tese que você vai ter que desenvolver é a do direito líquido e certo. E, eventualmente, um pedido de liminar, quando existe algo que não pode aguardar, que tem que ser, é muito urgente, que tem que ser pedido para logo. Então, basicamente é isso. E aqui, ó, fiquem atentos, ó, porque o nome e o fundamento da peça, então, é mandado de segurança, e você pode fundamentar lá com o artigo 5º, inciso 69, também o artigo 114, inciso 4º da Constituição, além da própria lei do mandado de segurança. O mandado de segurança ele tem vários fundamentos aqui. Agora lembre, mandado de segurança não cabe para qualquer coisa. É só quando tivermos um direito líquido e certo que não seja amparado por outra medida judicial. Que não seja amparado por um recurso, por uma outra ação, ou seja, é a última hipótese, não restou mais nada, aí se faz mandado de segurança. Bom, e o que nós temos de artigos? Aqui eu trago alguns artigos e súmula também. Ó. O artigo 114 da Constituição, respira, não pira. Olha lá o artigo 114 da Constituição, porque ele fala que a Justiça do Trabalho pode julgar mandados de segurança quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Também lá na Constituição, nós encontramos no artigo 5º, inciso 69, que vai ser concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. É importante que você visualize aqui, ó. Mandado de segurança é só se tiver direito líquido e certo, tem que ter uma ilegalidade ou um abuso praticado por autoridade pública ou alguém que esteja no exercício das atribuições do poder público. Então, não é para pessoa particular, é só para questões que envolvam o poder público. E não pode ser amparado por outra medida judicial. Aqui a gente fala de habeas corpus, habeas data, mas também não pode ser cabível outro recurso ou outra ação. Lá na lei, e aí aqui é importante, se você tivesse que fazer um mandado de segurança, oh meu Deus, foi então que eu disse, oh meu Deus, eu tenho que fazer um mandado de segurança. Calma, vai lá, lê esses artigos e pega a lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016, e dá uma lida nela para relembrar dos detalhes antes de começar a fazer. Lá também, ó, no artigo 1º, nós temos o cabimento, que é praticamente igual ao que está previsto no artigo 5º da Constituição. E lá nos próximos artigos vai falar do prazo para que seja impetrado o mandado de segurança, vai falar dos pedidos que devem ter no mandado de segurança, vai falar sobre a questão dos honorários, vai ter vários artigos ali na lei que ajudam a sanar essas eventuais dúvidas. Será que eu devo ou não pedir isso? Será que tem... como é que eu chamo as partes, né? Que é o impetrante, impetrado, autoridade coatora, na verdade.
E aí você vai ter essas informações lá na própria lei 12.016. Também eu trago aqui para vocês, ó, a súmula 414. Por que eu trouxe a súmula 414, gente? Porque essa súmula, ela vai trazer para vocês que a tutela provisória, quando ela for concedida ou indeferida antes da sentença, que cabe mandado de segurança. Esse é um dos pontos mais cobrados em prova. Então, uma hipótese, vamos supor assim, mais provável daquilo que seria cobrado em prova sobre mandado de segurança é essa da súmula. Quando o enunciado disser para vocês que foi concedida ou foi indeferida a tutela provisória antes da sentença, porque aí sim cabe mandado de segurança, porque em face da inexistência de recurso próprio. A gente sabe, né, que na Justiça do Trabalho as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato. Não enseja recurso de imediato, ou seja, né, nós só vamos ter o recurso quando lá da sentença, que é o recurso ordinário. Então, no agravo de instrumento, por exemplo, não cabe para essas decisões interlocutórias. E é por isso, se tiver diante de uma decisão interlocutória, não tendo outra medida, havendo um direito líquido e certo, cabe então o mandado de segurança. Pois bem, vamos começar o mandado de segurança, daí amanhã a gente vê modelo e como faria, tá? Mas só para vocês já terem uma ideia sobre o mandado de segurança, que é outra ação que também, via de regra, já vai começar no tribunal, pode ser na vara, mas é em situação mais excepcional. Então, o mandado de segurança, gente, ele tem previsão na Constituição Federal, é um remédio constitucional e tem uma lei própria, a Lei 12.016 de 2009. E aqui, lembrem que, lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, nós temos que vai ser concedido mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade e abuso for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, mandado de segurança não cabe para qualquer coisa, gente. O que é um direito líquido e certo? É aquele que se apresenta de pronto. Veja, direito líquido e certo. Não tem discussão, o direito é certo. Por isso que não cabe para qualquer coisa. É uma via bem estreita. E tem que ter uma ilegalidade ou um abuso praticado não por qualquer pessoa, mas por uma autoridade pública ou alguém que esteja no exercício dessas atribuições. Essa medida, ela também tem um prazo. O artigo 23, lá da Lei 12.016, vai dizer que o direito de requerer o mandado de segurança se extingue decorridos 120 dias da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, primeira coisa, gente, assim, o mandado de segurança, eu sei que na vida real ele acaba sendo um quebra-galho. Muitas vezes as pessoas tentam, né? Porque na vida real a tentativa é livre. Ah, não sei o que fazer, faço mandado de segurança. Mas, para a prova da OAB, foca nessa dica aqui, ó. Se tem um recurso cabível, não cabe mandado de segurança. Se tem uma outra ação cabível, não cabe mandado de segurança. Mandado de segurança só vai ser cabível quando não existir mais nada que possa ser utilizado. Tá certo? Bom, e se eu tiver que fazer um mandado de segurança, o que eu posso pedir? O que eu tenho que pedir? A lei do mandado de segurança, lá no artigo 7º, ela traz dicas. Ó. Ela diz que ao despachar inicial, o juiz vai ordenar que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando a segunda via, com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações. Então, eu já tenho aqui, ó, peço a notificação da autoridade coatora para prestar informações. Depois, que se dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando também cópia da inicial, sem documentos, para que querendo ingresse no processo. Também vou pedir, então, que se intime para a ciência o órgão de representação judicial. E que
suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e que do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja definitivamente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança, depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Então, pessoal, imaginem o seguinte, ó. Um exemplo que nós vamos ver que é bastante cobrado em prova. Tutela provisória deferida ou indeferida antes da sentença. Imagina que lá na reclamação trabalhista a pessoa pediu a sua reintegração e o juiz deferiu a reintegração do reclamante em uma tutela provisória em decisão interlocutória. Como não cabe recurso dessa decisão, a única medida judicial cabível será o mandado de segurança. Só que daí você imagina o seguinte: dá para esse mandado de segurança tramitar lá no seu ritmo e ser julgado, vamos supor, dali a 4 meses? Até lá, o empregador já teve que reintegrar, já teve que pagar o salário, ou seja, o dano já ocorreu. Então, o que esse empregador vai fazer no mandado de segurança? Vai pedir uma liminar para suspender o ato e para que ele não tenha que reintegrar aquele trabalhador. A gente vai falar mais sobre isso depois na aula amanhã, tá? E o mandado de segurança, ele tem um punhado de súmulas que tratam do cabimento, não cabimento dele. Então, nós temos lá, ó, súmula 33 do TST, não cabe mandado de segurança de decisão já transitada em julgada. Se já transitou em julgada, é só ação rescisória. Também nós temos lá, súmula 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Se tem recurso, faz o recurso. Não cabe mandado de segurança. A súmula 268 do STF, que fala a mesma coisa que a súmula 33 do TST. A UJ 99 da SDI 2 do TST, que fala que se esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança. Ou seja, já fez tudo que podia de recurso, não cabe mandado de segurança. A OJ 140, também da SDI 2, que diz que não cabe mandado de segurança para impugnar despacho, que acolhe ou indefere liminar em outro mandado de segurança, porque senão nunca tem fim, né? É mandado de segurança do mandado de segurança e nunca termina. A OJ 92, que diz que não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. O que é esse efeito diferido, gente? É aquele efeito só devolutivo, que é a regra geral na Justiça do Trabalho. Efeito suspensivo é exceção. Então, mesmo que o efeito seja só devolutivo, não cabe, regra geral, mandado de segurança. A súmula 418 do TST, que diz que a homologação de acordo é uma faculdade do juiz e não existe, então, qualquer direito líquido e certo para ser tutelado no mandado de segurança. Gente, o juiz homologa acordo se ele entender que deve homologar. Livre convencimento do julgador. Eu não posso fazer mandado de segurança querendo forçar o juiz a homologar um acordo. Não. Eu estaria violando o princípio do livre convencimento do juiz. A OJ 98, da SDI 2, lembram lá da aula de provas que a gente falou sobre ela? Ela diz que é ilegal a exigência de depósito prévio para custeio de honorários periciais e que isso é incompatível, então, com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança. Para quê? Para a realização da perícia sem o depósito. Então, está aqui uma hipótese de cabimento do mandado de segurança, quando existia cobrança antecipada de honorários periciais. E o último fundamento, e que eu comentei antes com vocês, é o da súmula 414 do TST, que lá no inciso 2º diz que no caso de tutela provisória ter sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança em face da inexistência de recurso próprio. Essa é uma das hipóteses, digamos assim, mais prováveis se fosse cair algum mandado de segurança em prova. Iria dizer que teve deferimento de uma tutela provisória
em uma decisão interlocutória, antes da sentença. Aí, gente, não tem recurso cabível. A única medida judicial cabível seria o mandado de segurança. Tudo bem até aqui? Seguinte, ó, nós estávamos falando na última aula, na aula de terça-feira, sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança, que é um remédio constitucional, previsto, então, lá na Constituição, para preservar um direito líquido e certo. Ele não cabe para qualquer coisa, mas tão somente para situações de direito líquido e certo. E nós vimos ali, está no material de vocês, várias hipóteses em que não cabe mandado de segurança, que tem inclusive entendimento simulado sobre isso. Vimos então que não cabe mandado de segurança quando existir uma ação, quando existir um recurso cabível. Mandado de segurança é a última opção, né? Quando nada mais resolve. Também vimos que tem duas hipóteses de cabimento de mandado de segurança e que são muito cobradas em prova. Aquela da súmula 414 do TST, que fala que cabe mandado de segurança quando tem o deferimento ou indeferimento de tutela provisória antes da sentença. E aqui eu quero que você lembre o seguinte, ó, quanto ao cabimento do mandado de segurança antes da sentença, ele cabe. E antes da sentença é em uma decisão interlocutória. Por isso que cabe mandado de segurança. Quando a gente estiver falando de tutela provisória, que tenha sido deferida ou indeferida. Agora, na sentença não cabe mandado de segurança. E você já pode imaginar por quê. Da sentença cabe recurso ordinário, gente. E se tem um recurso cabível, deve ser buscado este recurso. Tá, mas professor, o recurso ordinário, ele é recebido só no efeito devolutivo, ou seja, a decisão ela pode começar a produzir os seus efeitos e, inclusive, pode ser iniciado o processo de execução, a execução provisória, conforme o artigo 899 da CLT. Ok, mas a súmula 414, no seu inciso 1º, vai dizer o seguinte, que pode ser buscado o efeito suspensivo nesses casos. Diz lá na súmula 400, peguem aí, localizem aí, peguem a CLT de vocês, sem preguiça, abre a CLT de vocês, lá na súmula 414. Ela vai trazer, no inciso 1º, o seguinte, olha só, que a tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante o recurso ordinário. Aí depois diz, ó, é admissível a obtenção do efeito suspensivo ao recurso ordinário, mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator, presidente, vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho. Então, aqui, para a nossa peça, nós poderíamos fazer esse pedido aqui, ó, lá no RO, em uma preliminar. Então, poderia-se, em uma preliminar do RO, pedir o efeito suspensivo. Mas é quando, gente? Quando tiver deferimento de tutela provisória lá na sentença. E é algo que não pode permanecer assim. Gente, cuidado. Não é o simples fato de o juiz, por exemplo, ter deferido ou indeferido uma reintegração. Nem sempre a reintegração ele está deferindo em tutela provisória. Se for e expressamente constar no enunciado, aí sim. Por quê? A tutela provisória diz o seguinte, ó, tem que ser agora que tem que reintegrar esse trabalhador. Aí, um empregador, por exemplo, que não quer reintegrar aquele trabalhador, que diz que tem uma ilegalidade, então ele iria lá, no seu recurso ordinário, pedir o efeito suspensivo daquela decisão para que ela não produzisse os efeitos até o julgamento do recurso ordinário. É algo excepcional, até hoje nunca caiu, mas já caiu numa questão de segunda fase, o que poderia ser buscado. E aí não poderia responder que caberia mandado de segurança. Por que não? Porque se a tutela é deferida na sentença, você teria que dizer que cabe recurso ordinário com pedido de efeito
suspensivo. Agora, se fosse em uma decisão interlocutória, aí sim cabe o mandado de segurança. Então, essa é a primeira hipótese de cabimento de mandado de segurança e que está lá na súmula 414, inciso 2º do TST. E vejam a importância de ser específico na resposta, porque cada inciso fala de uma situação. Então, na hora de responder, tem que citar se é o inciso 1, se é o inciso 2. E a outra hipótese de cabimento do mandado de segurança, que a gente estudou na aula passada, é quando existe a cobrança antecipada dos honorários periciais. E nós sabemos que não é possível ter essa cobrança. Por quê? Porque quem vai pagar os honorários periciais é a parte sucumbente. Como é que vai cobrar antes, se nem se sabe quem vai ser o sucumbente? Então, não pode ter a cobrança antecipada. Fechou, gente? Então, principais situações que cairiam em prova é essa dos honorários periciais ou da tutela provisória. E a gente vai agora para um modelo aqui na tela para que a gente possa ver como poderia ser feito o mandado de segurança. Lembrando que está lá no material de vocês, página 141, pessoal, na página 141. Então, aqui nós temos o que fazer como uma petição inicial, que é um endereçamento. Esse endereçamento para o Tribunal Regional do Trabalho, lembrando, tá, pessoal, que se nós temos sempre para observar a competência, no caso de mandado de segurança, nós temos que ver quem é a autoridade coatora. Então, se a autoridade coatora é o juiz do trabalho, o mandado de segurança é para o Tribunal Regional do Trabalho. Se porventura fosse um auditor do trabalho, agente de fiscalização, aí, se fosse a autoridade coatora, nós teríamos o mandado de segurança para a própria vara do trabalho, para o juiz do trabalho. Agora, se fosse lá uma ilegalidade, uma arbitrariedade praticada por um ministro do TST, ficaria dentro do próprio TST, levaria para o colegiado, para o pleno, para esse conhecimento. E a mesma coisa valeria se fosse dentro do Tribunal Regional do Trabalho. Quando essa ilegalidade ela é praticada por um desembargador, por um ministro, se faz o mandado de segurança para o pleno, tá certo? Então, fazemos o endereçamento para o excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da Pontinhos Região. Depois nós colocamos o nome do impetrante, a gente chama assim, impetrante, impetrado, autoridade coatora. A sua qualificação e endereço completo, dizendo que vem a presença de Vossa Excelência por seu advogado, procuração em anexo com fundamento. Aí pode citar aqui ó, o artigo 5º, inciso 69, e também o artigo 114, inciso 9 ali, aliás, é inciso 4º, né? É inciso 4º da Constituição Federal, impetrar mandado de segurança. A gente usa o verbo impetrar para mandado de segurança, por ser um remédio constitucional. E é contra o ato, então, nesse nosso exemplo, do juiz do trabalho, aí faríamos a sua qualificação e diríamos que é pelas razões de fato e de direito que passa a expor. O que se faz aqui? As teses, como todas as peças que a gente aprendeu. Só que, nesse caso, eu poderia fazer o item dos fatos? Poderia, porque é uma peça pequena. Lembram que eu disse para vocês? Lá na reclamação trabalhista, a gente não faz, eu não recomendei vocês fazer um item isolado dos fatos, porque ele ocupa muitas linhas e não tem espaço para isso. E se vocês olharem todos os espelhos de correção até hoje, cobrados pela banca, não existe uma pontuação isolada para fatos. Os fatos devem estar dentro das teses. Mas nesse caso aqui, por ser uma peça pequena, vocês poderiam falar sobre os fatos, o que enseja o cabimento do mandado de segurança, falar dos requisitos e, claro, fazer a tese principal, que seria a demonstração do direito líquido e certo. E, se for o caso, pedir uma liminar. O que seria que essa liminar? É a possibilidade de obstar que aquela decisão de imediato surta os seus efeitos, ou seja, suspender imediatamente a decisão que está se recorrendo ali. Depois de desenvolver as teses, fazer os pedidos. E aqui, ó, lembram que para fazer os pedidos, como eles são diferentes de uma petição inicial simples, vocês têm que lembrar que está lá na lei do mandado de segurança, lá no artigo 7º, tem essa diretriz do que a gente tem que pedir. A intimação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias,
a intimação do Ministério Público do Trabalho para que se manifeste no feito, a intimação do advogado-geral da União dando ciência da impetração do presente mandado de segurança e a procedência da ação com a concessão da segurança para que, e a gente teria que informar ali o que a gente quer, para suspender a decisão, para que o trabalhador não tenha que ser reintegrado, ou para que ele seja reintegrado, de acordo com o enunciado. Depois, você teria que tomar o cuidado com as provas, porque nesta peça nós não pedimos a produção das provas, e sim dizemos que as provas pré-constituídas dos fatos que asseguram o direito já estão presentes, anexas, enfim. Por quê, gente? O mandado de segurança ele não tem dilação probatória. Atenção aqui, mandado de segurança não tem dilação probatória. Então, você não vai protestar por produzir provas, porque nesse caso não pode produzir provas. Para ser um direito líquido e certo, pense no nome, direito líquido e certo, é algo que está pronto, não precisa ter ainda necessidade da produção de provas. Aí, valor da causa e fechamento, né? Local, data, advogado e OAB. Aí, ali eu trouxe para vocês, no material, um enunciado simulado, só para a gente cogitar como é que identificaríamos que fosse um mandado de segurança. Imagine o seguinte, Henrique era empregado da empresa Supermais Limitada desde 1º de 2013, exercendo a função de auxiliar administrativo e membro do Conselho Fiscal do sindicato representante da sua categoria profissional. Ocorre que, em 14 de 2 de 2021, foi dispensado pela empregadora que lhe pagou todas as verbas rescisórias. Após isso, ajuizou reclamação trabalhista de número 123, na qual pleiteava o reconhecimento da estabilidade e a determinação ao empregador da sua reintegração. Requereu antecipação de tutela para a reintegração. A tutela foi deferida em 25 de 3 de 2021, aqui do 3 de 2022, tá? Só atualizando para vocês. E a empresa lhe procura, então, em 26 de 3 de 2022, para que você adote a medida que entender cabível, sustentando que o empregado não é detentor de estabilidade. Aqui as datas não são relevantes, tá, pessoal? Para o caso, é só para dizer, ó, um dia depois você foi procurado, para dizer que estava ainda dentro do prazo decadencial de 120 dias. Então, gente, o que você pode fazer? Se foi deferida a tutela, e vejam, foi deferida a tutela sem que o enunciado mencionasse que isso foi em sentença, sem que ele mencionasse a defesa, a instrução. Então, iniciou o processo, a pessoa pediu a tutela e ela foi deferida. Então, nós faríamos o mandado de segurança para o excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Pontinhos Região, deixaríamos 1 ou 2 linhas em branco, colocaríamos lá a Supermais Limitada, qualificação completa, 3 pontinhos, endereço completo, 3 pontinhos, e que vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por seu advogado, procuração em anexo, com fundamento no artigo 5º, inciso 69 e artigo 114, inciso 4º da Constituição, impetrar mandado de segurança contra o ato do juiz do trabalho, aí teria que indicar a vara, mas como o enunciado não disse, deixamos 3 pontinhos. Proferido nos autos do processo 123, pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Nos fatos, eu contaria aquela historinha que já estava lá no enunciado, da questão do pedido de reintegração e que isso foi deferido. Aí eu poderia falar da tempestividade do cabimento. Aqui, gente, nós nunca tivemos essa peça cobrada pela banca. Então, eu estou pecando pelo excesso. Melhor explicar coisas detalhadamente do que pecar pela omissão e depois isso eventualmente ser um item de pontuação. Então, nós poderíamos falar que o mandado de segurança é tempostivo, porque a tutela foi deferida lá no dia 25 de 3 de 2000 e... Deixa eu ver que data que está ali no material de vocês. Aí teria que ser lá, ó, a data do nosso enunciado foi deferida em 2022, tá? 2022. E não ultrapassa o prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei 12.016.
Do cabimento, nós iríamos dizer que nos termos da súmula 414, inciso 2º, no caso de a tutela antecipada ser concedida antes da sentença, cabe a implementação do mandado de segurança em face da inexistência de recurso próprio. Então, justifiquei que está dentro do prazo decadencial e que, sim, é cabível o mandado de segurança porque não tem outro recurso. E depois eu falaria do direito líquido e certo. Qual é o direito líquido e certo aqui? Então, com o fundamento lá no artigo 522, parágrafo 2º da CLT, as atividades do conselheiro fiscal limitam-se à fiscalização da gestão financeira do sindicato e não atua na representação e defesa da categoria. E interpretando tal dispositivo, o entendimento consubstanciado na OJ 365 da SDI1 do TST é no sentido de que não é de se reconhecer o direito à estabilidade ao conselheiro fiscal. Então, se ele não é detentor da estabilidade, ele não teria direito de ser reintegrado. Assim, há um direito líquido e certo do impetrante de ser suspensa a decisão do juiz, já que afronta a legislação vigente. Nesse caso, poderia ser buscada uma liminar, ou seja, que imediatamente aquela decisão ela fosse suspensa, para que não tivesse uma execução provisória, para que não tivesse que o empregador cumpri-la. Então, nós poderíamos dizer que encontram-se presentes os requisitos do artigo 7º, inciso 3º, da Lei 12.016, que autorizam a concessão da liminar, quais sejam fundamento relevante e que do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida. Isso pelos próprios fundamentos da demanda, já que amparada na legislação vigente e em razão do prejuízo que pode trazer ao impetrante, já que a decisão determina a reintegração de um empregado que não é detentor da estabilidade. Então, a probabilidade do direito, o fundamento relevante é o quê? Tem artigo, tem OJ, que diz que ele não tem estabilidade. E o risco, o perigo aqui da demora é que se tiver que reintegrar, naturalmente o empregador vai pagar salário, essa pessoa vai trabalhar, ou seja, é um dano de difícil reparação. E depois, os pedidos. Diante do exposto, requer a concessão da segurança em caráter liminar, conforme previsto no artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016, para suspender a decisão que determina a reintegração do empregado. B, a intimação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias, conforme artigo 7º, inciso 1º da Lei 12.016. C, a intimação do Ministério Público do Trabalho para que se manifeste no feito, conforme artigo 12 da Lei 12.016. D, a intimação do advogado-geral da União, dando ciência da impetração do mandado de segurança nos termos do artigo 6º e 7º, inciso 2º da Lei 12.016. E a procedência da presente ação com a concessão da segurança para suspender o ato impugnado e informa-se que as provas pré-constituídas dos fatos que asseguram o direito líquido e certo estão em anexo. Valor da causa, nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado e OAB. Eu sei que talvez vocês vão ficar em dúvida e vão dizer, mas professora, é algo diferente, né, daquilo que a gente já viu, os pedidos são diferentes, alguns devem estar pensando como é que eu vou decorar esses pedidos. Não precisa decorar, vocês viram que tem lá o artigo 7º que traz esse norte sobre os pedidos. Como ela é uma peça que nunca foi cobrada até hoje, nós de fato não temos um precedente da banca para dizer para vocês assim, olha, a banca cobraria assim ou de outra forma. Então, quando a gente não tem um precedente, o que eu recomendo que vocês façam? Pequem pelo excesso. Gente, tem coisas que não vale a pena tentar fazer pelo caminho mais fácil. Tudo bem. Então, assim, você tem que ser muito realista e assumir isso para você, admitindo as consequências. Porque eu recebo muito lá, também no Pergunte ao Professor assim, professor, eu não consegui decorar os pressupostos de admissibilidade do recurso. Beleza, se você não consegue decorar, você vai para a prova, faz o texto padrão e aceita que se a banca cobrar, você vai perder um 0,10 ali, no máximo 0,20. Mesma coisa, prof, eu não sei os reflexos, tenho dificuldade com essa matéria, não consigo. Bom, você sabe 99% do conteúdo, você só não sabe isso. Paciência, você vai torcer para que isso não esteja na sua prova e, se estiver, você assume que não deu para estudar e que aquele ali vai ser um ponto que você não vai conseguir ganhar.
A mesma coisa quando é uma peça diferente. Às vezes as pessoas me dizem, professor, eu não vou estudar. Bom, aí você assume o risco de que se cair, você não vai ter essa base. Então, a gente tem que ser muito sincero com as escolhas que a gente faz, né? Toda escolha que a gente faz, ela traz uma consequência. Se eu escolher o caminho mais fácil, que é não estudar as peças que nunca caíram, eu tenho um risco, embora pequeno, muito pequeno, mas eu tenho um risco de que um dia pode vir a cair no exame de ordem, e aí a pessoa que não estudou não vai saber fazer. E como eu disse para vocês, não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? E aí a primeira coisa que vocês têm que fazer, abra a lei que fundamenta essa peça, essa ação. Como a gente viu na aula passada, ação rescisória, tem lá os artigos que direcionam para o que você vai pedir, que é uma petição inicial. E aqui também, a lei do mandado de segurança, ela traz várias coisas. Quando cabe, ela traz o que vai ser pedido. Ela tem os nortes que vocês vão se basear para construir a peça. Então, a minha dica é o seguinte, tentem ter uma noção. A gente tem que dar importância para aquelas coisas que não são tão rotineiras. Por exemplo, nunca caiu como peça, então também você não vai ficar de hoje até o dia da prova surtando e só vendo o mandado de segurança. Não, você tendo uma noção da carcaça ali da peça, de como você construiria ela, sabendo que a lei traz o embasamento, você já tem um bom suporte para chegar no dia da prova. E era isso. É claro que nessa reta final você não vai ficar ali, né, agora vivendo só de mandado de segurança, porque senão você não vai estudar o resto do conteúdo que tem uma probabilidade maior de cair. Fechou?